Boa tarde, meu nome é Victor Castro, falo aqui na ESN, na Escola Superior de Ética Corporativa, Negócios e Inovação, e convidamos vocês a falar de um assunto bastante polêmico, que tem sido um dos temas mais debatidos desde o ano passado, que é a terceirização de serviços. O que é? O que mudou? Por que se fala tanto nisso? Será que de fato os riscos acabaram e agora basta terceirizar, fazer qualquer espécie de contrato, ou será que tem ainda alguma pegadinha? Como que os juízes, a fiscalização, o Ministério Público têm lidado com isso? São algumas das perguntas, alguns dos contextos que alguns dos assuntos que vamos tratar hoje aqui sobre esse tema que é bastante polêmico e vai trazer uma mudança muito grande, tanto no mercado de trabalho como na forma que as empresas desenvolvem as suas atividades econômicas. Quero aqui agradecer a todos que estão presentes agora aqui acompanhando nós ao vivo pelo YouTube. Deixar logo claro, desde logo, que vai ser uma apresentação breve. Queremos aqui tratar essa introdução em torno de 15 minutos e pegar alguns aspectos principais. Antes de tudo, o que é terceirizar? Seguindo isso, quais são alguns dos exemplos comuns do que vinha sendo feito nesse tema? O que tinha antes e o que mudou? Será que agora posso terceirizar todos os meus empregados? Ou não? Há algum impedimento? Quais são as vantagens disso? Quais são os requisitos para poder fazer um contrato como esse? Quais são os riscos também? Eu acredito que a maioria aqui já tenha baixado o nosso e-book, no qual colocamos algumas dessas respostas. Quem não fez ainda, pode depois entrar no site da ESN, lá estará disponível o e-book para download. Mas aqui, já pegando aqui o primeiro aspecto, o que é terceirizar? Terceirizar já vem da palavra terceiro. Então, é uma pessoa que está fora da minha estrutura, fora da minha empresa. Eu atribuo a responsabilidade por algum serviço, de algum serviço para um terceiro, que está fora da minha empresa. Se eu pegar o critério legal, que está agora dentro da lei que tratava do trabalho temporário, hoje é colocado como a transferência feita pela contratante, que é a tomadora do serviço, da execução de qualquer de suas atividades econômicas, mesmo que sejam suas atividades principais, a uma outra pessoa jurídica que preste serviços e possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Aí já vemos um primeiro requisito. Capacidade econômica compatível com a sua execução. O que significa isso? Você não pode contratar uma empresa que tem um grande porte, um número elevado de empregados, para prestar serviços ali que demanda 40, 50, 70 pessoas para ser feito, cumprido aquele serviço, e a empresa, quando você vai ver no cadastro, tem apenas um capital social de R$ 5.000. É incompatível uma empresa tão pequena financeiramente sustentar tantas relações de emprego. Isso daí é um indício de que há uma fraude. Então, a lei já se preocupou nesse aspecto de garantir que as empresas têm de ter uma capacidade econômica minimamente compatível com o número de empregados que ela tem, e não aqueles empregados simplesmente que foram direcionados para uma empresa específica, para uma atividade ou um serviço específico, mas sim na sua totalidade. Então, aí já fica uma dica. No momento de contratar alguma empresa para prestar serviços, verifique qual é o capital social, verifique o tamanho, verifique a idoneidade daquela empresa, se ela está com condições financeiras de arcar com aquele compromisso, inclusive com os seus empregados, com os empregados que ela vai utilizar para poder prestar serviços a você. Isso é, inclusive, já aproveitando um gancho da decisão recente do STF, que saiu bastante nos noticiários, e vamos tratar dela mais na frente, colocaram, inclusive, a importância da responsabilidade da contratante de verificar a capacidade econômica, da idoneidade da empresa que foi contratada. É ainda responsável de forma subsidiária, como já era antes, mas vamos tratar aqui na frente. Esses são alguns aspectos que o STF confirmou. Continuando. Então, tem esse aspecto que envolve hoje essa atividade principal. Hoje não precisa, foi superada aquela dinâmica que havia antigamente, que se dizia: eu posso terceirizar se for atividade de meio, não posso se for atividade de fim. E ficava nessa discussão, o que é fim, o que é meio? Para mim isso não é meio, agora para o outro juiz aquilo é fim, não pode. Gerou muita discussão.
ficou de uma certa forma que, com tranquilidade, tínhamos apenas alguns casos muito pontuais em que não havia praticamente discussão de que seria de fato uma atividade meio, como, por exemplo, ocorria com a vigilância armada, com limpeza. Essas atividades, que são obviamente meio, a não ser que seja uma empresa de vigilância e de limpeza, elas acabaram não tendo nenhuma discussão e ficaram realmente possíveis de serem terceirizadas. O resto era sempre visto como risco. E eu havia comentado que eu daria alguns exemplos de onde que a terceirização esteve muito presente e há muito tempo. São dois setores bastante conhecidos, o de construção civil e o de montagem de automóveis, as montadoras de veículos. Esses dois setores há muito tempo usam serviços terceirizados. E isso decorre não de uma necessidade de precarização dos trabalhadores, das condições de trabalho, como tem sido tão alertado por alguns juristas. Isso ocorria porque é uma dinâmica da própria atividade econômica, com respeito às opiniões contrárias. Construção civil tem uma particularidade muito grande. Ela é feita por etapas. Etapas porque um prédio, quando está sendo construído, não tem como o eletricista preparar o cabeamento enquanto você não tem nem a armação preparada. Não tem como o armador construir toda aquela estrutura metálica enquanto não tiver sido feita a fundação. Então são etapas que vão sendo feitas de serviços extremamente específicos e especializados. Não tem como eu treinar o meu empregado para em um momento fazer a fundação, depois ele faz a parte de armação, depois ele faz a parte de eletricidade, depois a parte de pintura. Não tem como ser feito dessa forma. E também, muitas vezes, para não dizer na totalidade delas, as construtoras não têm obras em todas as fases, em todos os momentos. Então, fica inviável manter toda uma equipe especializada em um serviço que acaba sendo sazonal. E muitas vezes vão ter obras conflitantes, com a mesma etapa em andamento no mesmo momento. E isso daí fez com que fossem criadas empresas específicas para prestar uma determinada atividade, um determinado serviço, que não era nem de forma exclusiva. Então, em um momento, aquela empresa de pintura prestava serviço para uma construtora, concluída aquela etapa, ia para uma outra construtora, e assim sucessivamente. Então, a construtora ficava sendo responsável mais pela organização dessas empresas e algumas outras atividades. Mas ela contava com equipes especializadas para esses serviços. Por mais que isso pareça ser algo óbvio, era muito difícil disso ser visto com bons olhos pela fiscalização do trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho e por alguns juízes. Outro aspecto que envolve as montadoras de veículos é que, pelo próprio nome, já podemos identificar, se tratam de montadoras e não fabricantes de veículos. Isso porque elas pegam as peças, as autopeças, preparadas de outras fábricas e apenas montam o veículo. Acaba sendo hoje inviável nós pensarmos em empresas de estruturas tão gigantescas que consigam absolutamente fazer todas as etapas. E isso acabou gerando muita discussão. Diante da inexistência de legislação sobre o tema, os juízes do trabalho, especialmente os ministros que ficam em Brasília, tomaram uma iniciativa e fizeram uma interpretação que foi denominada depois, que perdurou por mais tempo, teve mais importância, a súmula 331. Nela criaram esse conceito que ficou bastante difundido e teve muita crítica, que é o de atividade meio e atividade de fim. Isso caiu. E hoje, há um pouco mais de um mês, o STF garantiu que não há como prevalecer essa espécie de divisão, porque é sim permitido haver terceirização em qualquer atividade. E isso, inclusive, é o que nós temos hoje nas últimas leis que foram promulgadas no ano passado. Uma lei especificamente de terceirização e depois a reforma trabalhista, que veio para modificar alguns aspectos dela, que vamos tratar aqui agora. Uma pergunta que fazem muito é se seria possível terceirizar os empregados que estão dentro da empresa hoje. Isso não é possível. Não é possível porque um dos critérios que foram colocados para poder passar essa lei foi de que um empregado ou trabalhador sem vínculo de emprego, ou seja, um trabalhador autônomo ou um empregado
pro MEI, registrado conforme a CLT, ele não poderá ser contratado por uma dessas empresas de terceirização de serviços se ele prestou serviços para você, diretamente, nos últimos 18 meses. Então eles criaram uma espécie de geladeira para garantir que as empresas, com base nessa lei, não pretendam precarizar as relações de trabalho, ou seja, dispensar todo o chão de fábrica, todo um setor de uma empresa e recontratar por meio de uma empresa recém-criada unicamente para alguma tentativa de reduzir custo. Então a lei já veio com essa proteção e esse é um outro cuidado que as empresas têm de tomar. Um segundo aspecto, que é provavelmente o ponto que mais passa batido, é a diferença. Quem já viu o nosso e-book já pegou esse detalhe, que é a diferença de contratar mão de obra e contratar serviços. Essa diferença é muito importante, porque as outras normas do direito do trabalho continuam sendo aplicáveis. E esse é um ponto que não pode ser esquecido. Ainda que na lei de terceirização, a lei 6.019 hoje, tenha uma parte que diga não há vínculo de emprego com os trabalhadores terceirizados, entre eles e a empresa contratante, isso só vai ser realmente aplicado, conforme temos visto nos trabalhos acadêmicos, com toda a posição da doutrina trabalhista, que ainda é bastante embrionária. O que tem sido visto é que isso só será aplicável nos casos em que de fato haver uma terceirização que cumpre todos os requisitos, e um deles é de ter essa autonomia na relação. É uma autonomia de ser prestado um serviço. Vou exemplificar para ficar mais evidente. Se você tem uma atividade, vamos pensar na indústria de lápis. O lápis não sai do nada. Ele precisa de uma matéria-prima. Até onde você tem interesse com a sua empresa de ter aquilo feito diretamente pelos seus empregados? Talvez o plantio, a colheita, o transporte das tabuinhas, das madeiras, não seja interessante para você. Então você terceiriza. Eu quero que sejam entregues tantas tabuinhas para eu preparar os lápis. A partir desse momento, então, você tem uma obrigação assumida pela outra empresa de entregar tantos produtos por um preço especificado. Você não vai ficar controlando como que está sendo produzido. O que importa é que o trabalho final seja entregue. Da mesma forma, se você, por exemplo, tem alguma atividade que pode ser realizada dentro da sua empresa, inclusive, se você quer apenas que a atividade seja feita, você consegue ainda, de uma forma aqui bem genérica para explicar, você consegue terceirizar esse serviço. Mas se você precisa ter ali um contato direto com aquele profissional, passar ordens a ele, ficar colocando ele em uma função num momento, depois pede para fazer uma outra ali. É esse tipo de situação, típica de um empregado, aquele empregado que veste a camisa da empresa, não se repete com um trabalhador terceirizado. Com um trabalhador terceirizado, a dinâmica muda. Você contratou um serviço específico. Vamos supor, uma coisa que já existia antes, o de vigilância. Ele vai estar ali, responsável pelo setor de vigilância, ele tem o know-how daquela atividade, ele sabe cuidar daquilo, e você vai deixar ele responsável por aquilo. Se eventualmente tiver algum problema, vamos supor, faltou alguma pessoa no turno, a sua reclamação não será com a pessoa que estava encarregada de vir naquele turno. A sua reclamação é diretamente com o responsável pelo contrato, com o gestor daquele contrato, por parte da empresa contratada. E aqui são algumas diferenças que nós temos de ter em vista, temos de ter isso em mente, porque a dinâmica mudou. Se você pretende ter aquela atividade terceirizada, não pode tratar ela como se você ainda tivesse empregados. E esse daqui é um ponto que passa batido aqui na maior parte das vezes. As empresas que eu vejo pensam que apenas basta fazer um contrato em que agora a terceirização permite tudo. Não é bem assim. E aqui eu faço referência àquilo que eu havia dito sobre as normas. Não é só a lei de terceirização que está em vigor. Ainda permanecem todas as outras regras trabalhistas e se eventualmente o objeto daquela relação for desvirtuado, existe hoje ainda assim, de acordo com a melhor doutrina e os estudos que estão sendo feitos hoje, um risco bastante elevado daquela situação ser descaracterizada. Então aqui é importante de ser visto, em primeiro lugar, qual é a necessidade da empresa, e em segundo lugar,
Como que vai ser operacionalizado esse contrato? Como que na prática esse serviço vai ser efetuado e, digo mais, fiscalizado? Então, resumindo aqui, quando você vai contratar um serviço terceirizado, o ideal é que você afaste tanto a pessoalidade quanto a subordinação, dois requisitos específicos da relação de emprego. Tratando disso, eu quero passar um pouco então desses requisitos. O que a lei trouxe desses requisitos? O primeiro, já tratei, que é o capital social compatível. Apenas para exemplificar, se a empresa contratada tiver até 10 empregados, a empresa deverá ter no mínimo R$ 10.000 de capital social. E aí vai aumentando progressivamente até chegar às empresas que têm 100 ou mais empregados. E aí o capital social tem de ser de R$ 250.000. R$ 250.000 no mínimo. Outros requisitos é que não pode haver a prestação de serviços diferente do que foi contratado. E aquela situação bem parecida que eu havia colocado antes, de um cuidado, que você não pode ter aquele trabalhador na sua empresa que veio prestar serviço por outra empresa, é o trabalhador terceirizado, você não pode ter ele na sua empresa à sua disposição para fazer o que você bem entender. Se surgir uma dinâmica, se ele por acaso acabar ficando ocioso, você não tem a possibilidade de realocar ele em outras atividades, que não estejam já dentro da atividade que foi terceirizada, do setor que foi terceirizado. Outras questões como alimentação, atendimento médico. Se você já tem refeitório, se você já tem um ambulatório, esse tipo de atividade tem de ser passada, esse benefício também tem de estar disponível ao trabalhador terceirizado. Essa condição é assegurada pela lei. Isso foi feito pela legislação em respeito ao princípio da isonomia, condições iguais. Não poderia estar dentro de um mesmo ambiente dois trabalhadores, sendo que um pode ter um benefício de usar o refeitório e o outro acaba ficando destacado, acaba ficando sem aquela possibilidade. E acaba sendo, na verdade, uma necessidade das empresas, principalmente com aquelas que não têm dentro daquela localidade um serviço de restaurantes completos, acaba tendo uma deficiência nisso. E as empresas antes acabam tendo muitos problemas, porque falavam, como que eu posso dar um benefício para um terceirizado, um benefício que é dos meus empregados, como que eu posso dar esse benefício, estender o refeitório para eles, sem causar um risco? Porque ele acabaria interferindo naquela relação. E acabou essa discussão. A própria lei colocou isso como um próprio requisito para ter aquele trabalhador prestando serviços dentro da sua empresa. Outras questões muito importantes envolvem a parte de saúde e segurança no trabalho. Isso é responsabilidade da contratante e devem ser respeitadas todas as normas de segurança se o trabalho estiver sendo prestado na empresa. Se você contratou atividades como operador de empilhadeira dentro do teu armazém e aquele operador é obrigado a utilizar um protetor auricular, de acordo com a sua norma de segurança, os seus estudos, os seus programas PPRA, PCMSO, não será apenas o seu empregado que utilizará aqueles EPIs. O empregado terceirizado também tem de ser protegido nessa situação. Não pode haver uma separação nesse sentido que envolve saúde, que envolve segurança no trabalho. Outros requisitos envolvem já a parte de recolhimento de impostos. As empresas que contratam as prestadoras de serviço ficam obrigadas a reter na nota fiscal 11% do INSS e recolher ele em nome da empresa que foi contratada. Essa é uma outra obrigação que vem na lei e é obrigado a todas as empresas que forem terceirizar alguma atividade, algum setor de sua empresa. E aqui, então, o que nós temos aqui diante de tudo isso? Nós temos um cenário de bastante ainda novidade, porque vivemos durante as 2 últimas décadas com base em uma grande insegurança jurídica e muita restrição para os empresários, que não podiam utilizar essas dinâmicas que já estão comuns, já são bastante comuns no mundo, de delegar algumas atividades para outras empresas, porque você hoje não tem aquele interesse
de se aperfeiçoar em todos os lados. Basta pensarmos que se você tem um core business, se você tem uma especialidade, aquele é o foco do seu negócio, aquele vai ser justamente porque você colocou toda a sua atenção e foco naquela atividade específica. Se você acaba tendo de ter um foco em todos os setores da sua empresa para que todos eles gerem bons rendimentos, você acaba não sendo especializado em nada. Então essa é justamente uma das grandes vantagens da terceirização que foi permitida desde o ano passado. Agora você pode se especializar no seu core business. Você pode, nas outras atividades, contratar empresas que são especializadas naquilo. Em vez de você, por exemplo, ter um contador na sua empresa, ou uma equipe ali que acaba não sendo tão estudada, você pode contratar um especialista externo para poder prestar aquele serviço para você. E assim por diante. Então, são algumas atividades que vão poder gerar, inclusive, não apenas um aumento da eficiência, da qualidade. Pode aumentar, inclusive, o lucro da empresa por meio da redução de custos. Sem se falar na oportunidade de criar novas parcerias que podem ser muito vantajosas. Então, diante dessa dinâmica, temos hoje um marco legal que vai mudar praticamente todas as empresas, todos os setores. Isso daqui é uma tendência. E em vista disso, a EZN está preparando um curso para tratar com maior profundidade. Porque há grandes impactos em vista do que ocorreu, e a nossa ideia, inclusive, é de convidar alguns outros professores que atuam, por exemplo, como juiz do trabalho na Justiça do Trabalho, ou nas fiscalizações do Ministério do Trabalho, como auditor fiscal do trabalho, porque eles poderão trazer um pouco da experiência deles, além da minha como advogado e consultor das empresas, para explicar como que isso tem sido visto no dia a dia, quais são as formas de melhor proceder para obter uma terceirização que seja considerada legal, que seja considerada lícita. E por meio desse curso também buscaremos responder às perguntas mais específicas, aqueles casos concretos, mais problemáticos, que certamente irão surgir ao longo do tempo e que efetivamente demorará, no mínimo aqui, segundo algumas estimativas, 5 anos para termos aqui algum panorama de como que a nossa justiça irá realmente responder para todas essas novidades que surgiram. De qualquer forma, com base na decisão do STF recente, nós podemos ter uma grande certeza que mudou o jogo virou. Apenas temos de ter alguns cuidados, porque isso não anula todas as outras regras que existem nas relações de trabalho. Então, eu quero deixar o convite para vocês. Nos dias 8 e 9 de novembro será lançado um curso específico sobre a terceirização, no qual pretendemos traçar todas as questões, desde de onde veio a terceirização, para onde vai, fazer uma análise mais ampla envolvendo os auditores, juízes do trabalho, advogados, uma equipe bem complexa, para tratar de todas essas questões que estão surgindo hoje no dia a dia. E quem buscar mais informações pode entrar no site da EZN, www.ezn.com.br, e ficamos no aguardo de vocês. Até lá!